11h04, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, segunda-feira, dia 4 de outubro, temos o prazer de receber aqui o Luiz Antônio Cosmeli. Ele é psicólogo do NF Transplante e vem para falar com a gente sobre essa entidade tão importante, fundada em 1992, criada em 1992, né, na década de 90 ainda, né, e vem atravessando aí essas décadas né, fazendo esse trabalho todo que a gente vai conhecer um pouco mais hoje. Cosmeli, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar, primeira edição. É uma honra poder recebê-lo sempre e, né, mais importante é esse assunto tão digno aí de espaços amplos para debate, para informação, que é a questão de doação de órgãos. Bom dia, Cosmeli, prazer mais uma vez falar com o senhor. Bom dia, um prazer muito grande estar aí. A gente queria, em nome da equipe do NF Transplantes, agradecer esse espaço de informação, tem sido muito úteis para a gente, né, no nosso trabalho. Bom dia a todos que nos veem, a todos que nos ouvem, a você, a equipe, né? E que a gente possa, nesse tempo, né, de conversa aqui, de diálogo, que a gente possa desenvolver, né, de uma forma que as pessoas possam entender como é o processo de doação. Porque muitas vezes só sai na mídia, só sai no jornal a captação. Foram captados ontem, a equipe veio, mas para chegar à captação existe um processo muito complexo que envolve não só o NF Transplantes, mas toda uma equipe, né, do Ferreira Machado, todas as equipes multiprofissionais, as nossas equipes, que não tem hora e não tem dia. Ontem eu estava, né, na hora do almoço, fui chamado no Ferreira Machado, né, nós estamos com 2 casos lá estudando, abrindo protocolo. Então não tem dia nem hora, a gente não parou durante a pandemia, né? Embora pelo menos 3 membros da equipe técnica sejam da faixa, digamos, de risco, mas a gente tem levado esse trabalho assim, com muito amor, com muita dignidade, porque ele significa beneficiar muitas pessoas, às vezes salvar a vida das pessoas mesmo, né, Cláudio? Então a gente quer agradecer esse espaço e que a gente possa conversar de uma forma que beneficie também as pessoas que ouvem, orientar, informar, né, para que se acontecer alguma coisa com você ou com um familiar, você já tenha algum conhecimento sobre como funciona esse processo. No mês passado, já estamos, né, em 4 de outubro, dia 27 foi comemorado o Dia Nacional da Doação de órgãos, e por incrível que pareça, houve justamente, e aí nós vamos chegar lá, principalmente no segundo bloco, onde a gente vai falar mais sobre essa pandemia, nos últimos meses referentes a esse segundo semestre, houve um aumento da captação, né, desses órgãos aqui na região. Isso em virtude de quê? E como fala um pouco sobre esse dia nacional da doação de órgãos. Por uma feliz coincidência, né, para a equipe e para as pessoas que estão na lista de espera, embora, né, com uma perda, com tristeza na família, de repente que perde seu ente familiar, naquele dia da doação a gente estava conseguiu uma autorização para a captação de órgãos de uma jovem de 20 anos, acidente de moto, que a gente queria deixar mais uma vez claro, nós não nos sentíamos felizes de ver meninos e meninas jovens, com toda a vida pela frente, andarem sem capacete. Muitas vezes eles não têm, Cláudio, nenhum ferimento grave, é apenas a cabeça que cai, bate no chão, causa um trauma muito grave e acaba evoluindo para o que a gente chama de morte encefálica, que a gente vai explicar um pouco mais adiante. Mas, assim, a gente está percebendo, né, e por isso que eu falei da importância de estar aqui hoje com vocês, que a informação tem nos ajudado muito, né? O NF Transplantes, só para fazer uma descrição de como ele funciona, ele é ligado ele é um programa da Secretaria Municipal de Saúde, né,
ligado ao Programa Estadual de Transplante, que a gente chama de PET, né? A gente tem uma vinculação e tem uma OPO, uma Organização de Procura de Órgãos em Itaperuna, na qual a gente trabalha junto também. Então, esse entrelaçamento de instituições e de pontas de lança é que fazem o processo acontecer. O NF Transplantes é sediado no Hospital Ferreira Machado, nós temos uma pequena sala lá, porque é o grande hospital de trauma, a gente tem que estar lá, né? É lá que a gente acompanha os casos graves que podem evoluir para a morte encefálica. O NF Transplantes é coordenado pelo Dr. Luiz Eduardo Castro, médico nefrologista, experiente em transplante, né? Reconhecido no Estado, no Brasil, pela Cláudia Lívia, enfermeira, pelo Marcelo Barbosa, assistente social, e por mim como psicólogo. Temos 3 pessoas que trabalham conosco, a Marilane, a Simone e o Tiago, que ficam diariamente correndo o hospital, fazendo o que a gente chama de busca ativa, para saber se existe algum potencial paciente para a doação de órgãos. Então, esse esquema, esse fluxo corre assim, né? E a qualquer momento nós podemos ser chamados. Temos percebido, né, que apesar da pandemia, a gente tem começado agora, no segundo semestre, a ter uma melhoria dessas notificações e dessas autorizações. Mas é muito importante, eu vou pegar um gancho no que você falou, estava falando nas manchetes aí. É importante que o que falta no Brasil é uma política mesmo, uma política de verdade, né? A gente precisa evoluir mais, porque a política atinge a todos nós. Às vezes as pessoas pensam que a política é dos políticos, ou é de um setor ou de outro. Não. Tudo que a gente faz, tudo que a gente sofre, tudo que a gente mexe, tudo que a gente paga, depende de política. Inclusive, né, a questão da doação de órgãos. Outros países já se organizaram de tal forma, né, que é muito mais ágil, né? O processo de doação ele acontece de uma forma muito mais ágil, muito mais rápida, e os resultados são muito melhores por conta disso. E o Brasil tem um potencial enorme, tem ótimos profissionais, né? Tem hospitais de referência fantásticos. Então, o que a gente precisa avançar é em políticas públicas de saúde que beneficiem não só, né, todas as especialidades, mas também a questão da doação de órgãos. Eu digo isso, sabe por quê, Cláudio? Porque muitas vezes, né, e a gente enfrentou mais, hoje não tanto, mas porque a gente lida com a morte. Muitas pessoas, inclusive profissionais de saúde, às vezes, né, ficavam, né? Agora isso melhorou bastante. Né, fulano já está morto, por que vai investir, por que vai fazer? Então não tinha muita atenção, vamos dizer assim. Então o NF Transplantes, além de passar por treinamentos periódicos, né, como melhorar a abordagem, como melhorar essa relação, a gente começou a trabalhar os profissionais de saúde também. Então hoje a gente tem uma ligação, né, uma cumplicidade com as UTIs, com todos os setores de emergência do hospital, com todas as equipes, porque não é só a equipe médica, são enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, todos funcionam para que a gente, na hora da entrevista, tenha parâmetros bem definidos, quem é aquela família, o que aconteceu. Isso é muito importante numa entrevista. Né? A gente, quando senta com uma pessoa, aquela pessoa acabou de perder, como foi agora, dia 27, né? Uma filha de 20 anos de idade. Fui eu quem fez essa entrevista. Né? A mãe desesperada, uma pessoa super sofrida, o pai. Então a gente tem assim, muito carinho, muito respeito, e tem que ter muita informação para que a pessoa seja esclarecida naquele momento. Sinceramente, eu tento imaginar, ou me imaginar numa situação dessa, eu paro no meio do caminho da tentativa mas não consigo. Já começa a doer o coração, aí a gente para. A gente que é pai, sabe? Todo mundo, é evidente. Agora, por outro lado, você tem que se colocar também no lugar daquele paciente que está ali, Deus, como é que eu vou dizer? Esperando, não é ninguém morrer, mas esperando uma solução para o problema dele. Não existe rins de plástico para vender, nem mecânico, nem biônico, como diria naquela década de 90, 80, com filmes desse estilo. Não existe isso. O que existe é uma realidade e que a gente precisa de
eu acho que, eu sei lá, fiquei tentando pensar sobre essa conversa nossa hoje, até se coloca no lugar de um, de outro. Eu acho que é uma das maiores provas de amor que o ser humano pode dar ao próximo, né? É a doação. E uma das coisas que eu gostaria de entender é justamente isso. Existe o senhor falou aí, antes da minha pergunta, eu vou fazer uma pertinente ao que o senhor falou, depois eu faço a minha. A equipe está cada vez mais se especializando, cada vez mais se procurando afinar e treinar mais, né, se adequar mais aí às novidades. Como é que funciona essa espécie de pesquisa no hospital e como é que é a abordagem à família? Que aí é a minha pergunta. Existe um pedido para doação dos órgãos àquela família? Ou a própria família é que procura o setor? Como é que funciona essa questão? Mas antes, como é que funciona também a triagem? Vamos dizer assim, né? Vamos começar por esse fluxo, então, né? Quer dizer, vamos supor, eu vou pegar o último caso. Deu entrada uma menina com acidente de moto, com traumatismo craniano muito grave, né? Ela vai para a UTI, ela fica na UTI, fica sendo tratada. Em determinado momento, os médicos os plantonistas, né, percebem que aquela menina não está tendo reflexos, né? Os testes que eles fazem, ela não está tendo reflexos. Aí a gente abre o que se chama de protocolo de morte encefálica. Esse protocolo é uma série de exames que são feitos, são 2 exames clínicos, feitos por médicos diferentes, em horários diferentes, e depois um eletroencefalograma, que é o exame gráfico, né? o teste gráfico que vai mostrar a situação daquela pessoa. Enquanto isso está acontecendo, né, quer dizer, a equipe do NF Transplante entra depois que o protocolo está fechado. Olha, fechou o protocolo, essa pessoa não tem mais nenhum reflexo, os exames clínicos, os exames gráficos mostram que não há mais atividade cerebral. Então aí é importante para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, assim, quando não há mais nenhuma atividade cerebral, é decretado o que a gente chama de morte encefálica ou popularmente morte cerebral. Ou seja, o cérebro não funciona mais. Se o cérebro não funciona mais, aquele organismo que está ali, naquela cama, naquela maca ali, ele está sendo sustentado artificialmente. Então, todo esse processo percorrido, né, com muito critério, com muito cuidado, né, tudo escrito, registrado, né? Quando isso acontece, o médico chama a família, o médico plantonista chama a família e coloca para ela qual é a situação daquela pessoa. Olha só, aconteceu isso, abriu-se um protocolo, é avisado antes, depois quando fecha o protocolo é avisado, fechou o protocolo. Quando fecha o protocolo, que não há mais nenhuma possibilidade, é bom deixar bem claro, a morte encefálica é um estado irreversível. Não há nenhuma possibilidade de reversão de expectativa de vida naquele momento. É diferente do coma. Como no estado de coma, a pessoa pode ficar ali 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, né? Mas o cérebro não morreu. O cérebro está em atividade ainda. Na morte encefálica, cessou, né, qualquer atividade que possa ser recomposta, reconstituída naquele momento. E aí, quando o médico dá essa notícia final, olha só, o paciente está em morte encefálica, a equipe do NF Transplantes é comunicada, a gente está acompanhando o processo, aí a equipe é que vai conversar com a família. Então, a nossa equipe é que vai conversar com a família, com todo respeito, ética, carinho, né? Porque o que a gente treina muito, sabe, Cláudio, é não perder a humanidade. A gente conversar, né, sem perder essa ternura, esse carinho por uma pessoa que perdeu uma filha de 20 anos, né? Então a gente tem que ter muito respeito, ouvir. Muitas vezes a equipe, né, do NF Transplantes ouve todas as queixas, sejam relativas ao hospital, às vezes relativas à própria família, né? A gente já teve muitos casos em que a família se desentendeu e nós temos uma regra ética. A doação só pode ser feita se for unânime.
né? Então os responsáveis, a família se reúne, não, nós decidimos que vamos doar. Porque se começar, um diz que sim, outro diz que não, que você maltratou minha mãe, que você fez isso, que você fez aquilo, a equipe sugere abortar aquela abordagem. Por quê? As pessoas estão esperando. Porque a gente não quer ficar responsável por uma rixa na família, uma fratura na família, uma briga na família por conta daquele momento. Então, é preciso muito cuidado. A gente tenta, com muita delicadeza, com muito cuidado, aparar arestas. A gente ouve as queixas. Não, mas no hospital ele não foi bem tratado. Então, a gente tem muita calma, né? Eu acho que, às vezes, alguns colegas falam assim, mas esse negócio deve ser fácil de fazer. Não é fácil. Não é fácil porque... eu vou te dar um exemplo, que fui eu também que participei, de um caso que foi, segundo alguns especialistas, inclusive do Rio de Janeiro, ele é o único no mundo. Foi um menino também, acidente de moto, ele foi para o Ferreira Machado, entrou no processo de morte encefálica, eu fui entrevistar a família, a mãe dele estava fazendo hemodiálise. Ela era doente renal. E aí, a família, no caso, a irmã os irmãos, né, um casal de irmãos, tentou vincular a doação de órgãos só se fosse para a mãe dele, para a mãe dele. E aí eu falo assim, nós não podemos fazer isso, né? Nós temos uma lista estadual, né, de transplantes em que a gente, não somos nem nós quem escolhemos quem vai receber, né? Tem todo um procedimento não só ético, mas um procedimento também médico, biológico, de teste, compatibilidade, quem pode receber, quem não pode receber, às vezes não é o primeiro da lista. E aí eu argumentei com ela, com a irmã do paciente, falei assim, olha só, mesmo que sua mãe não receba, ela estava entre os primeiros da lista, mesmo que ela não receba, né, ela pode subir na lista, né? Quer dizer, se a doação acontecer, ela sobe para os primeiros lugares da lista. E assim foi feito até que eles se convenceram e doaram. O que aconteceu? O primeiro da lista não foi compatível, o segundo da lista estava doente, a mãe era a terceira, recebeu o rim do filho. Isso foi um caso que, segundo o médico do Rio que fez o transplante lá, disse que ele nunca ouviu falar no mundo de essa coincidência de acontecer. Então, mas só, Cláudio, é que as pessoas não sabem, assim, depois da captação, saiu no Fantástico, toda essa questão, as pessoas não sabem que eu fiquei 3 dias conversando com essa irmã e com esse irmão, tentando argumentar com eles o que estava acontecendo, com toda a paciência. Terminava uma conversa, eu dizia assim, volta para casa, vamos conversar, vai, acalma, depois você volta amanhã, a gente senta e conversa outra vez, eu te explico, te levo lá para você ver, né? Então, esse processo é um processo que a equipe tem que estar muito, muito ciente, primeiro, daquela família, e segundo, a calma, a paciência, o carinho, o respeito, né? O respeito à crença, à fé. Nenhuma religião é contra a doação, né? Existem alguns argumentos, às vezes, religiosos. Não, vai acontecer de haver um milagre. A gente conversa, respeita, né? Expõe nosso ponto de vista. Por quê, Cláudio? Você falou uma coisa aí que é muito importante. Apesar de todo o carinho ético com aquela família, existem outras famílias num sofrimento muito grande, que às vezes é de criança, esperando um fígado, esperando um rim, esperando um coração, né? Córneas, de repente, para voltar a ver alguma coisa. Então, a gente tem que ter esse link sem perder, né, a questão da ética, da dignidade, do respeito daquela família. Mas nós temos outras aqui também. Então, nosso objetivo é salvar vidas, né? Não a qualquer preço. Não chantageamos, não pressionamos, não. A gente conversa, informa, para que a família, Cláudia, é a família quem decide. Isso é importantíssimo para a gente passar aqui hoje. A família é quem autoriza a doação. A última palavra. A última. Inclusive, se, no meu caso, vamos supor, eu sou doador declarado,
eu não sei se existe ainda, e aí é bom essa conversa para atualizar a gente, se eu posso fazer essa documentação em vida como doador de órgãos, e consta até na carteira de identidade. Chegou um momento que constava na carteira de identidade ou de motorista, me parece que na de identidade. Isso existe ainda? Eu vou só colocar uma coisa aqui, acho que das 10 piores profissões do mundo, aquela que você não gostaria de fazer nunca, uma delas eu colocaria a sua. Eu não gostaria de fazer nunca, eu não gostaria nunca de estar, e é por isso que não estou, né? E aí está você, a pessoa capacitada, a equipe capacitada para isso, a pessoa certa, porque, sinceramente, é um momento que deve ser extremamente delicado, deve ser um fiozinho de cabelo muito principalmente esticado. Criança e adolescente, né? É uma comoção muito grande, né? Mas voltando ao que você falou, houve essa tentativa de se colocar no documento se o indivíduo seria doador ou não, mas isso deu tanta confusão, Cláudio, porque a gente vive no Brasil. O que acontecia? Por exemplo, o doutor Luiz Eduardo Castro, que é nosso coordenador, o filho dele foi tirar a carteira de motorista. Tirou a carteira de motorista, aí chegou em casa, tal coisa, aí mostrou o pai, tirei minha carteira de motorista. Aí ele foi lá, doador, não. Ele falou assim, mas ninguém me perguntou nada, não. Ou seja, isso não funcionava porque, às vezes, o responsável por colocava a sua visão, ao invés de perguntar, já colocava a sua própria visão. Deu tanta confusão isso no final, que resolveu-se voltar, né, à doação por autorização da família, né? É bom escrever, mas é a família quem decide. Se você tiver uma conversa com a família, ou se você deixar por escrito, isso facilita muito, né? Porque às vezes a pessoa chega lá e fala assim, não, ele falou comigo em vida que podia, qualquer coisa que acontecesse com ele, ele podia doar. Mas isso não está presente assim, em preconceito social, em nível social. Muitas vezes a família mais simples do mundo, que mal entende o que significa uma morte encefálica, né, é generosa. É generosa naquele momento, sabe? Às vezes uma criança, não, minha filha era muito boa, minha filha sempre gostou de ajudar os outros. Então, a gente aceita a doação com toda a generosidade. Então, eu sempre digo assim, a pessoa que é doadora, quando doa, já era doadora em vida, né? Quase todos falam assim, não, meu pai era uma pessoa ótima, ajudava todo mundo. Isso ajuda muita gente na hora da entrevista, sabe? Porque ele já era um doador, né? Ou a senhora já era uma doadora, ou o menino ou a menina tinha um comportamento, né, de doação, de ajudar os outros, essa coisa assim. Então, é importantíssimo isso, essa mensagem tem que ficar gravada. Quem autoriza a doação é a sua família. Converse com a sua família se você quer ser doador. E aí eu acho que cabe em todo momento, durante essa entrevista a gente pode fazer meio que um bumerangue, vai lá e volta, porque sim. O assunto é extremamente recorrente e você de repente precisa para entender um ponto, você precisa voltar a um assunto que já foi até comentado, mas mesmo que a gente volte, aí eu acho que não tem problema, para que as pessoas entendam bem. Qual o perfil do doador? Quem pode ser doador? Até quantos anos? Como é que é feito esse tipo de pré-requisitos? Hoje esse parâmetro está até um pouco mais flexível, né? Porque as pessoas estão vivendo mais e às vezes com mais saúde, né? Mas vai depender muito, hoje inclusive, depende muito da avaliação técnica. O que se tem, por exemplo, por exemplo, para doar coração tem que ser de 40 anos para baixo, né? Não pode ser acima de 40 anos. De 40 anos para baixo é o doador que pode doar coração. Os outros órgãos, eles dependem muito da avaliação técnica da equipe que vem, né? Pode ser uma pessoa de 60 anos, mas inteira, né? Com o organismo funcionando muito bem, né? Pode ser de 65, 66, já tivemos isso, né?
Quer dizer, pode ser um mais novinho? Pode, depende de uma observação mais apurada de uma criança, que pode ajudar uma outra criança, porque nós temos crianças também jovens, muito jovens, né, esperando por um transplante de fígado, de rim, né, de coração. Então, essa avaliação, é por isso assim, depois que eu tinha que fechar na minha fala anterior, depois que a gente entrevista a família, então a gente notifica o Programa Estadual de Transplantes, né, ele já tem todos os dados lá, porque todos os dados estão indo para lá, e é importante a gente falar sobre isso, porque hoje, para ser doador, depois que está tudo pronto, tem o exame de sangue de Covid que vai para o Rio de Janeiro. O processo de captação só pode ser desencadeado depois que o resultado do exame de Covid, né? Isso que foi uma questão que atrapalhou muito, de repente, nesse ano de pandemia, né? Porque todos os leitos tomados por Covid, todos os profissionais voltados para a Covid, todos os hospitais voltados para a Covid, então isso deu um balanço muito grande nessa logística, né? Mas aí a equipe de captação, quando vem, né, ela já vem munida de todos os exames, de idade, o que é possível, porque também tem outra coisa. Quando a gente faz entrevista com a família é que decide que órgãos ela quer doar, quais são os órgãos que ela quer doar, né? Então, ela pode, não, por mim, tudo que puder ser, tudo bem, né? Ou algumas têm alguns vieses de não, córneas não, porque eles acham que vai tirar e vai ficar... Mas é bom esclarecer também, aproveitar e esclarecer. A doação, o processo de doação de captação é uma cirurgia, o corpo é recomposto com toda dignidade, pode ser feito velório, caixão aberto, porque é todo ele recomposto para que a família não se sinta agredida, né? Então, esse cuidado, de repente, estético, inclusive, e humano, né? Porque, né, você doou e, de repente, não recebe, de repente, né, aquele seu ente querido da forma como você gostaria, é muito complicado. Então, há todo um cuidado, por isso que eu disse para você no início logo, é um processo muito complexo. Por quê? Por exemplo, tem que fazer exame no Rio. Para fazer esse exame no Rio, às vezes a gente manda, final de semana não tem carro aqui. Então tem que se arrumar um carro que venha do Rio para buscar o sangue para levar para fazer exame. Isso aí leva 24 horas, um dia. Porque às vezes o laboratório já fechou, só vai ser no outro dia. Então a gente tem que ficar informando a família. Isso tem um desgaste muito grande, né? Talvez mais tarde, depois, né, aqui durante o programa, a gente vai falar, de repente, do que poderia melhorar, né, para... Né, você tinha falado a respeito, então a gente vai esperar para falar sobre isso. Mas o processo é todo complexo, né? Quer dizer, muitas pessoas fazem parte desse processo coletivo até chegar a hora da captação, que aí lá no Rio de Janeiro vai ser feito o transplante no Rio de Janeiro, é feito lá, é retirado no Ferreira Machado, os órgãos, eles vão para o Rio de Janeiro, e lá, de acordo com a fila estadual de transplante, esses órgãos são transplantados no Rio de Janeiro. Bom, o Cosmelli, tem, claro, evidente que muita pergunta para te fazer e é tudo pertinente, é um bloco quase que só, mas deixa eu fazer só um intervalo rápido aqui. A gente volta a conversar, eu quero saber também sobre essa questão da pandemia, como é que influenciou também nos próprios doadores, que já, né, eram declarados, aquela coisa toda, e que você via um potencial doador, como você relatou agora há pouco, né, e aí veio a pandemia e dificultou tudo isso. Como é que foi esse momento? Até agora, né, estamos tendo ainda muitos casos complicados e que levam ainda a óbito. Tem gente morrendo ainda, né, de Covid-19, e é bom que a gente tenha cuidado até em anunciar e falar, senão dá a impressão de que acabou a pandemia. E é o que a gente mais quer anunciar aqui, é o que acabou a pandemia, que Deus me livre, que eu tenho sonhado com isso. Porém, né, todos nós, né, porém, infelizmente ainda não, e aí cabe a gente ficar aqui, né, massificando, mesmo que seja
clichê, mesmo que seja chato, mas que é um chato que salva. Então eu vou continuar fazendo, que é usando máscaras, lavando as mãos com água e sabão, álcool em gel, distanciamento. Eu sábado à noite, para ser exato, eu moro ali perto do PU da Saldanha Marim, passei por ali, tinha uma fila grande, aí eu não tinha visto ainda, né? Logo fiquei preocupado, que era o antigo centro de tratamento ali de pacientes especiais, e aí eu falei, será que deu algum problema, alguma família grande deu algum problema? Você logo, né, fica preocupado. Eu olhei, tinha uma fila, eu falei, não, é a fila da vacinação noturna, que bom. Só que, rapaz, eu vou te falar, é impressionante. Eu confesso a você que tanto que a gente fala, eu acho que já deveria ter feito, e não sou eu só, é todo mundo falando, deveria ter feito algum efeito. Gente, nas filas, mantenha-se o distanciamento. Mesmo que você vá tomar a vacina, sim, você pode acabar pegando ali naquela hora, sim, gente, pelo amor de Deus. E já aconteceu. Aconteceu. Algumas pessoas conhecidas já falaram essa questão, né? Não é? Então, é pertinente, sabe, vocês da comunicação, a gente da saúde, sempre reforçar vacina, álcool gel, distanciamento, né? Obedecer isso vai passar. Isso é um teste de paciência, a gente tem que ter isso para sobreviver. Isso teve um impacto no nosso trabalho, um impacto no trabalho de vocês, né? No impacto, todos foram impactados, né? Os mais pobres, com certeza, sofrimento muito grande, né? Atingiu o trabalho das pessoas, né? Muitas pessoas passando por dificuldade. Então, tem que ter cada vez mais cuidado para que isso termine o mais rápido possível, né? Para que a gente possa retomar as atividades econômicas, atividades de lazer, de cultura, de esporte, né? Para que a gente possa viver, tornar e assim aprender algumas lições com a pandemia. A gente precisa ser uma pessoa melhor. Bom, 7h56 em Campos, o Folha no Ar desta segunda-feira, dia 4 de outubro, tenho o prazer de receber aqui o doutor Luiz Antônio Cosmeli, mais conhecido como Altura, né? Também jogador de vôlei, aliás, é campeão aí, depois nós vamos falar sobre isso também, o Cosmeli, sobre esse timaço aí, como é que é o nome do time, a classificação etária, como é que é, essa coisa toda aí, além, né, do que o Aloysio falou com a gente semana passada, que pena que eu não vou estar aí, que o Altura é um grande poeta, ainda sobra tempo para fazer poesia, então nós vamos saber mais daqui a pouco, mas vamos continuar conversando, obrigado, sobre essa importante ação de amor, sobretudo ao próximo, né? Nem tudo é coincidência, como foi esse caso citado pelo senhor aí agora há pouco. 7h57, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e também de Unimed. Cuidar de você, esse é o plano.